Nesse vídeo, eu vou trazer com exclusividade os benefícios que não podem ser cortados pelo INSS. O pessoal está pedindo e eu vou continuar ajudando. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade que é de graça, se inscreva no canal agora, ative o sininho das notificações para não perder nada e, acima de qualquer coisa, já deixe sua dúvida, conte a sua história, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Por que eu faço esse vídeo? O governo anunciou uma nova revisão pente fino, né? A revisão obrigatória por lei, e nós temos data para isso. No final desse vídeo eu vou revelar a data já confirmada pelo governo. Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo explicando, além da data prevista, a data para o fim do pente fino, eu quero também deixar para vocês uma lista completa das pessoas, né, de alguns problemas de saúde que livram as pessoas do pente fino. Comenta aqui, tá? O canal Drone Diário, para quem não conhece meu trabalho, desde 2005 eu estou ajudando as pessoas a conquistarem os seus direitos por meio de informação. Meu trabalho aqui é em escritório de advocacia, na cidade de Jales, no interior de São Paulo, e eu acabei criando esse canal para tentar chegar para mais pessoas que estão longe. Eu já consegui ajudar milhões de brasileiros e brasileiras com as informações desse canal, com todas as informações que eu tenho exclusivas, e eu espero estar ajudando você hoje. Eu vou contar com a ajuda de vocês mais uma vez para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, para que todos, exatamente todos, saibam quais são os benefícios do INSS que não podem ser cortados. Então, faz o seguinte, já deixa aquele like para que eu possa saber se vocês estão recebendo os vídeos do canal, porque infelizmente muitos vídeos não estão chegando até as pessoas. Outro dia eu estive numa cidade pequena aqui próximo, na verdade em duas cidades. Eu estive na cidade de Urânia, no interior de São Paulo, também na cidade de São João das Duas Pontes, na cidade de Fernandópolis eu também passei, na cidade de Votuporanga, e muitas pessoas me relataram não estar recebendo os vídeos do canal. Então já faz isso. E se você não é inscrito, mais uma vez, aquele convite especial. É de graça que eu faço esse trabalho todos os dias e espero de coração que eu esteja ajudando vocês. E lembre-se, tudo que você escreve nas redes sociais, pedindo opinião, deixando dúvidas e informação, isso fica registrado, não adianta apagar depois, isso pode chegar até as nossas autoridades e eles vão tomar uma providência. Existem alguns benefícios que, mesmo com a revisão obrigatória, você chama de pente fino, não podem ser suspensos pelo INSS. Segundo informações, centenas de milhares de pessoas passarão pela revisão, vou revelar para vocês no final desse vídeo. Então, ao ouvir a palavra pente fino, muitos já ficam desesperados, ninguém quer ter o benefício cortado. E por que eu falo isso? Olha, no escritório onde eu trabalho, eu compartilhei um dos primeiros pente finos, né, que eu presenciei, foi lá em 2009, mas a coisa começou a engrossar mesmo no pente fino de 2026, no governo Michel Temer, quando foram cortados muitos benefícios, mesmo tendo direito. E por que, mesmo tendo direito, as pessoas acabaram perdendo o acesso aos seus benefícios? Veja bem, não é uma questão de governos, tá? Os benefícios foram suspensos por falta de pessoal no INSS. Olha que absurdo. Esse problema vem sendo corrigido agora, né? Depois de mais de uma década. Houve uma contratação e o número de servidores até aumentou e já há previsão de concurso para o próximo ano, mas ainda falta pessoal. Até a contratação ficar pronta, muitas pessoas vão ter que buscar a ajuda da justiça, porque o INSS, né, os médicos peritos, não têm tempo suficiente para analisar cada benefício com profundidade. Então faz o seguinte, pensa comigo, lá antes de 2016 nós tínhamos mais de 40 mil funcionários do INSS, hoje menos de 20 mil. E como fica essa situação? Nem que se o INSS virasse de cabeça para baixo, isso seria resolvido. Então acompanhe o canal para saber quais benefícios não podem ser cortados pela revisão e, acima de qualquer coisa, se você infelizmente já teve o seu benefício cortado, retirado da fila do INSS de forma injusta, ou teve seu benefício suspenso, cortado pela revisão do INSS, procure um advogado imediatamente. Dificilmente o INSS vai voltar a funcionar nos próximos anos da forma como era antigamente. Então, procure um advogado e vá para os braços da justiça. Vamos lá? Como saber se fui cortado injustamente? Olha, é fácil, tá? Primeiro,
Quando o INSS pode suspender um benefício? Vamos ver as seguintes situações? Vamos lá. O INSS pode suspender meu benefício? Até pode, tá? Mas em algumas situações específicas. Eu vou tentar enumerar alguma delas aqui, tá? Talvez fique faltando algumas delas. Nem sempre a gente consegue colar tudo do que se precisa. Às vezes ficou faltando. Se você sabe de alguma situação, colabore com o canal. Vamos lá. Falta de documentação, não comparecer a perícias médicas periódicas, deixar de realizar a prova de vida. A prova de vida é automática, mas se o governo não conseguir localizar, ele vai atrás de você. Nesse momento nós temos 15 milhões de pessoas que podem perder seus pagamentos por falta de prova de vida. Não cadastrar a declaração de cárcere, né, no período de auxílio-reclusão, feita por familiares, e após ser notificado do pente fino, não apresentar defesa prévia em 30 dias. Então, aqui os motivos que vão levar ao fim do seu benefício. Não foi, né, atrás do INSS, o INSS te avisou, o INSS está avisando até por WhatsApp agora. Se não for atrás, perde o benefício. Eu vou explicar melhor essa última situação aqui em seguida. Primeiro ponto importante, para evitar o corte, você tem direito a uma defesa. Então, como fazer essa defesa? O INSS precisa avisar você. Portanto, prestar muita atenção nos seus extratos bancários quando o benefício não cai, verifica se existe algum aviso, atualize agora os seus dados junto ao INSS. Mas que informações são essas? Seu telefone, o seu endereço, para que se a prova de vida, por exemplo, não for feita de forma automática, o INSS encontre você e peça que você faça a prova de vida, para que se você cair no pente fino, o INSS encontre você e peça para você ir até o INSS. Aqui uma situação ruim, a pessoa ela não recebe o depósito do seu pagamento. Entra em contato com o INSS e descobre que o benefício foi suspenso porque passou o prazo de 30 dias sem defesa. Então muita atenção, você perdeu a oportunidade de fazer a sua defesa, por quê? Seus dados estavam desatualizados e o INSS não encontrou você para avisar que você tinha que ir no INSS. É uma situação péssima. Como funciona o pente fino agora? O INSS chama os beneficiários e pode cortar auxílios, pensões e aposentadorias. Muitos segurados que fazem a defesa não perdem o benefício. Se você apresentar uma defesa e comprovar o direito, o benefício é restabelecido e o pagamento retroage, ele continua e ainda paga o que ficou para trás. Então, não tenha medo de enfrentar o INSS se o seu nome aparecer por lá. Alguns comunicados do INSS são cartas de exigência para regularidade cadastral, ou seja, o INSS está pedindo apenas para você atualizar suas informações. Na maioria desses casos, por exemplo, a pensão por morte, quem recebeu um período aí pode ter um pedido de atualização, e quem responde enviando a documentação solicitada não perde o benefício. Eu vou dar um triste exemplo. Durante a pandemia, lá em 2020, onde as pessoas estavam de resguardo, o INSS fez o pedido de exigência de documentos de uma senhora que tem mais de 60 anos, então cai por terra aquela história, benefício com mais de 60 anos não pode ser revisto. Olha, por quê? Era uma pensão por morte, uma senhora de mais de 60 anos, moradora de Estrela do Oeste, no interior de São Paulo. Durante a pandemia, o absurdo, pediram documentos, porque lá no registro do INSS viram que só tinha alguns xerox antigos, simples. Eles atualizaram, eu ajudei e a pessoa continua recebendo até hoje. Então, o objetivo do pente fino é verificar se o segurado, a segurada tem direito ao benefício, identificar fraudes. Não é só fazer perícia médica, tá? Se notificado, se a pessoa é avisada, entre em contato o quanto antes para você apresentar a sua defesa, seja apresentando documentos ou fazendo solicitações. Agora, situações em que o benefício não pode ser cortado ou que o segurado fica livre da convocação do INSS. Eu espero que você tenha chegado até aqui. Infelizmente as pessoas andam com muita ansiedade e acabam saindo do vídeo antes de eu trazer para elas entregar de bandeja as situações. Pensionista que casou novamente, vamos lá. A lei previa o fim da pensão no casamento, ela foi revogada. O pensionista que casar pode ficar sem medo de perder o pente fino, mas atenção, a pensão se ela não for para o resto da vida vitalícia, você terá o direito apenas no prazo que está previsto em lei. Se você casar novamente e o novo cônjuge vier a falecer, você tem o direito de entre as pensões que forem diferentes. Por exemplo, se a pessoa, você recebia a pensão do INSS
e a outra servidor público recebia aposentadoria de outra previdência, em regra você precisa escolher qual é a mais vantajosa. Mas se forem de previdências diferentes, você pode receber uma do INSS e uma do governo, por exemplo, estadual. Mas se for da mesma previdência, se for tudo INSS, por exemplo, você tem que escolher aquela que tem um valor maior, tá? Segunda situação que o INSS não pode cortar o seu benefício, a aposentadoria por idade que voltou a trabalhar. É permitido o aposentado por idade, tempo de contribuição, PCD, voltar a trabalhar, voltar ao mercado de trabalho sem perder a aposentadoria. Porém, ao voltar a trabalhar, ela deve recolher o INSS, né, sempre na nova atividade. Essas contribuições para o INSS para aposentados, geralmente, elas não aumentam o valor da aposentadoria no futuro. A tese da desaposentação, ela não se aplica mais, tá? Nem existe mais. Então, o aposentado, por idade, pode trabalhar, mas paga INSS. E isso não vai contribuir para ele no futuro, não tem direito a benefício nenhum. Benefício concedido há mais de 10 anos. Isso aqui é um verdadeiro mito, tá? Eu vou explicar para vocês. O benefício pago há mais de 10 anos, aposentadorias e pensões com mais de 10 anos de concessão, em regra, não podem exigir novas comprovações. Isso chama prazo decadencial. Mas vocês viram que eu dei o exemplo de 2020, onde o INSS fez um pente fino disfarçado pedindo atualização de documentos para uma pessoa que recebia pensão por morte há mais de 10 anos. Então, existem exceções? Existe. Se falar que é para apresentar documento e benefício por incapacidade. Auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez e até mesmo BPC-Loas podem ser revistos mesmo após 10 anos, porque a incapacidade pode mudar. Também vale para indícios de fraude, se tiver uma pessoa com indício de fraude. Acontece que as coisas mudaram muito. Se houver comprovação de fraude, o INSS pode revisar o benefício mesmo com mais de 10 anos. E para quem recebe benefício por incapacidade, a medicina mudou. Pode ser que a pessoa tenha condição de realizar uma outra atividade. Então, pode. Benefícios para inválidos com mais de 60 anos. Aposentados por invalidez e pensionistas inválidos com mais de 60 anos não terão os benefícios cortados e não precisam mais passar por perícia médica obrigatória, periódica, desde que não tenham voltado a trabalhar. A incapacidade precisa ser mantida. Então, está livre. Outros casos já previstos na lei, tá? Quem não passa por pente fino mais. Em 2019, foi definido que quem tem o vírus HIV, o vírus da AIDS, aposentados por invalidez, não passam por revisão pente fino. Isso foi estendido em 2024 para quem recebe BPC-Loas também e tem HIV. Também mencionei aqui pessoas com 55 anos e 15 anos de contribuição que recebem a aposentadoria por invalidez, mesmo que vinda de auxílio-doença, ficam isentas do pente fino. Não serve para auxílio-doença só, tá? E nem para BPC isso aqui. Então, reforçando aqui, se você foi avisado, notificado, apresente a defesa em 30 dias. A suspensão não é o fim do benefício. Se tiver o benefício suspenso, é uma medida provisória até que você comprove que tem direito, faça a sua defesa e volte a receber. O pente fino existe para evitar fraudes e irregularidades. Nós já vimos que pessoas que recebem benefícios após a morte do titular, entre outros crimes, quando encontrado indícios de carta de irregularidade, o segurado dá a chance, ele tem um benefício suspenso, mas ele tem a chance de provar que nada daquilo é verdade e voltar a receber o benefício. Se você foi notificado, não perca tempo, junte a documentação, procure orientação de um advogado na sua cidade, na sua região, e cuidado com advogado de internet, tá? Para quem se preparar, para quem quer se preparar, essa é uma oportunidade de ouro de atualização da documentação médica, o pessoal aí, e pessoal, é claro, caso o INSS peça documentação. Se você ficou com alguma dúvida, já deixa um comentário aqui para eu voltar, até mesmo com esse mesmo tema. Eu posso gravar um vídeo aqui detalhando datas previstas para o fim do pente fino, explicando passo a passo para você apresentar uma defesa, comentários específicos, digam aqui nos comentários qual vídeo vocês querem. Vou pedir novamente que vocês compartilhem esse vídeo ao máximo para que mais pessoas recebam essa informação. E se você ainda não é inscrito, aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, porque é de graça. O pente fino desse ano foi adiado para o próximo ano. Então vocês estão tendo uma oportunidade, são 6 meses para correr atrás de documentação. Volto a repetir, o pente fino desse ano foi prorrogado para o próximo ano. Vocês têm meio ano aí para frente para correr atrás de documentação médica e atualizar informações do INSS. Aproveite essa oportunidade.
Por que isso? Porque o pessoal do INSS, como eu disse no início desse vídeo, tem pouca gente. Eles vão utilizar esses recursos para tentar diminuir a fila do INSS. Sendo assim, não há meio de trabalho, não tem gente suficiente para fazer o pente fino nesse momento. Aproveite essa péssima notícia do INSS que não tem funcionário para essa ótima notícia para quem recebe benefício do INSS. Não tem mais praticamente pente fino nesse ano. Corre atrás, compartilha essa informação. Ah, mas se eu for chamado, olha, se tiver um indício de irregularidade, aí também não tem jeito. Aí não é nem pente fino, aí é uma necessidade. Você vai ser convocado, vai ser chamado, mas vai ter como provar. Mas que indício de irregularidade é isso? Eu não sou bandido. Que situação é essa? Se você não é bandido, você não tem que ter medo. Vai lá e apresenta provas e continua recebendo seu benefício. Estou falando de pessoas que, infelizmente, tiveram algum erro. Por exemplo, na documentação, às vezes o nome escrito errado, uma data errada, o nome da mãe escrito errado. A pessoa atualizou um documento aqui e lá no INSS o funcionário errou às vezes na hora de passar o seu documento, ou o cartório fez alguma burrada ali, colocou uma data errada, os dados não estão batendo. Você foi no médico, no Sistema Único de Saúde, levou uma documentação e foi colocado errado lá o seu nome. Chega lá, olha aqui, mas será que é o fulano? Será que alguém está recebendo no lugar dele? Então vocês veem que são coisas simples que podem ser explicadas, você levando a cópia do seu documento, né, explicando uma situação, mas o pente fino pode acontecer nesses períodos. Então, não é que não vai ter pente fino, é que apenas casos específicos, suspeita de fraude ou descoberta de fraude. No mais, o restante fica, pelo menos tem um alívio, um respiro até o próximo ano, até que, né, ou até que mudem de ideia. Para ter uma ideia, para colocar a situação mais clara para vocês, eles vão usar a força de trabalho do INSS para tentar diminuir a fila, estou vendo aqui, até outubro. Então, pelo menos até o mês 10 desse ano, outubro, vocês estão respirando aliviados, tá? Depois de outubro, a coisa pode mudar. Tudo muda, por isso que eu falo, acompanhe os vídeos do canal para eu trazer para vocês a informação. Compartilha, fica com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.